Olá, pessoal! No encontro de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o direito à saúde e os seus diversos desdobramentos na atualidade. Como a gente sabe, a evolução dos séculos trouxe uma enorme alteração no sentir da saúde, nas técnicas que os médicos têm à sua disposição, havendo, portanto, um desdobramento enorme de benefícios para os pacientes, mas também uma série de conflitos novos emergiram dessas relações. Nesse sentido, eu acho que num primeiro encontro é muito interessante tirar algumas dúvidas de que vários alunos vêm me perguntando sobre alguns elementos do direito à saúde. Em primeiro lugar, o direito à saúde ele é protegido pela Constituição Federal. Ele representa um direito humano e ele representa também um direito da personalidade. Portanto, todo cidadão tem direito a ter a sua saúde protegida. Assim, vamos fazer uma diferença inicial entre alguns conceitos basilares que são ligados a esse direito à saúde. A diferença entre bioética, biodireito, biotecnologia e direito médico. Vários alunos, vários clientes me perguntam, professora, qual seria a diferença conceitual entre esses termos? A bioética, ela é um estudo transdisciplinar, quer dizer, que envolve várias disciplinas e que tem seu aporte na filosofia, na ética e na moral das diversas práticas médicas que surgiram nessa pós-modernidade. Então, o que é lícito ser feito, o que não é, o que é ético, o que é moral, o que é bom, o que é eficaz, o que não é prejudicial. Por outro lado, o que é ruim, o que macula, o que vilipendia, o que prejudica, o que é justo, o que é injusto. A bioética não é senão do que a ciência do dissentimento, quer dizer, do não consenso. Por quê? Porque cada ser humano, enquanto dotado de suas preferências valorativas, pode entender-se favoravelmente a uma prática e contrária a outro. Exemplo, há quem seja favorável ao abortamento de fetos e tem suas razões expostas, e há quem é contrário ao abortamento de fetos e tem sua razão exposta. Quod veritas. O mesmo dissentimento pode acontecer em matéria de transfusão de sangue, em matéria de transplantes, em matéria de terminalidade da vida, desligar ou não um aparelho e quando, fazer ou não um tratamento à revelia do paciente, porque seria melhor para ele, internar ou não um paciente compulsoriamente, tirar ou não um morador de rua, da rua e interná-lo compulsoriamente numa clínica de toxicodependentes. Introduzir ou não alimentos transgênicos na dieta? Percebe? Esses são alguns questionamentos. Fazer ou não fazer a cirurgia redesignatória de gênero, nos casos de transgenitalização, nos casos de transfobia. Aceitar ou não a família formada por pessoas do mesmo sexo. Outorgá-los ou não o direito de adoção de menores ou acesso às técnicas da reprodução assistida. É melhor crescer nesta ou naquela modalidade de família. Percebem todo o alcance da bioética interrelacionado ao direito à saúde. O biodireito. O biodireito é um ramo do direito relativamente novo que abrange elementos de várias áreas do direito, tanto do direito público quanto do direito privado. Por quê? Porque ele é uma mescla de direito trabalhista, civil, penal, processual, internacional. Percebem? Formando um direito novo bastante complexo que tem um diálogo de fontes extremamente complexo. Faz parte do plexo de normas do biodireito o Código Civil, o Código Penal, a própria CLT, tratados e convenções internacionais e leis especiais como a Lei de Transplantes, a Lei de Esterilização, a Lei de Biossegurança, comissões normativas das grandes instituições, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, da Anvisa, de agências reguladoras e muito mais. Há um plexo bastante grande de normas que regulam as praxes do biodireito.
Já a biotecnologia, ela traz no seu bojo basilar a mescla, a mistura de material genético de diferentes espécies, buscando espécies novas, modificadas, mais enriquecidas, mais fortificadas, como no caso da transgenia, técnicas que seriam precursoras de grandes tratamentos de saúde, como as células-tronco, e aí entra-se numa discussão se utilizariam embrionárias ou adultas. Técnicas de reprodução assistida com material do casal, com material de doador, feita pós-mortem, feita entre pessoas do mesmo sexo, feita entre pessoas solteiras, viúvas, descasadas, feitas misturando partes celulares das duas partes, do óvulo de duas mulheres, por exemplo, citoplasma de uma, núcleo da outra, ventre de uma outra. Mescla-se no elemento do direito dos contratos, quando a gente percebe a importância do estudo, da validade, da eficácia de contratos de biodireito, como o contrato de cessão temporária de útero, por exemplo, se o objeto seria lícito ou seria ilícito por se tratar de vida humana, de ente humano. Percebe? Então vejam a complexidade que o direito da saúde atingiu na atualidade. E por fim, nós temos um ramo também relativamente novo do direito, que é o direito médico. Esse ramo do direito, ele estuda e se ocupa e trabalha basicamente das relações existentes entre os médicos, os diversos profissionais da saúde e os pacientes, no que tange a abrangência dos direitos e deveres dos pacientes, direitos e deveres dos médicos, autonomia médica no que tange ao seu exercício profissional de diagnóstico, prognóstico, evolução da doença, obtenção do consentimento informado do paciente, respeito ao testamento vital, prescrição medicamentosa, preenchimento de prontuário médico, a quem pertence esse prontuário médico, o sigilo médico, o erro médico, os honorários médicos, a responsabilidade civil dos médicos nas diversas áreas, dos profissionais da área da saúde, dos hospitais, dos nosocômios, dos planos de saúde, a importância do SUS, a importância dos planos de saúde, a responsabilidade, a eficácia, o alcance da dimensão da análise das cláusulas contidas na lei dos planos de saúde, também nas leis do SUS. Percebem que as demandas existentes entre médicos e pacientes, seja no polo ativo, seja no polo passivo, são regidos pelos ditames do direito médico. Daí a importância que esse ramo do direito tem abrangido na atualidade. Por quê? Porque mais e mais especialidades médicas estão surgindo, estão se aperfeiçoando e estão cada vez mais acessíveis às diversas categorias da população. Quase se pensando, não ainda totalmente, numa justicialização da saúde. Quer dizer, dentro dos princípios básicos da bioética do biodireito, o princípio da justiça é um direito, um princípio que deve ser alcançado, e uma das formas desta obtenção seria também a judicialização do direito da saúde através da tutela do judiciário de demandas ocorrentes nesse campo da saúde. Qual seria a importância do direito médico? Para que se estuda o direito médico? Uma das primeiras questões que se toca é a análise do risco das práticas médicas e, portanto, proporcionar, esse ramo do direito visa proporcionar segurança às partes envolvidas na relação médico-paciente, seja no polo ativo, seja no polo passivo, porque um médico, por exemplo, ora pode ser autor de uma demanda, ora pode ser réu em uma demanda. Mas essa segurança jurídica é conferida pelos princípios basilares do direito médico. Uma outra questão é de que o direito médico ele atende questões judiciais relacionadas ao direito da saúde.
eu recebi uma transfusão de sangue sem vontade, sem autorização. Fui submetida a uma cirurgia erroneamente. Eu conheço casos assim, tinha um problema no rim, foi operado o fígado. Esqueceram uma gaze na cavidade abdominal. Perfuraram um órgão durante a cirurgia. É erro médico? Fazia parte do nexo causal? Era um risco da cirurgia? Era um risco previsível? Foi um risco informado? Eu engravidei depois de uma cirurgia de laqueadura. Foi informado esse risco? Não foi? O paciente cumpriu as deliberações médicas no pós-cirúrgico? Fez a dieta necessária? Fez o repouso necessário? Então, dentro disso, há um plexo bastante grande de circunstâncias que vão fazer parte da perícia médica, da prova médica e vão instruir os processos médicos que correm em várias áreas, na verdade, na área civil, na área penal e na área administrativa, junto ao CREMESP, junto às varas cíveis e junto às varas criminais. Por exemplo, também no caso em que o profissional da área da saúde recebe punições indevidas, ele tem o direito de ingressar em juízo e ver a reparação do seu dano. Em que ramo atua preferencialmente o direito médico? O profissional do direito médico, ele atua em que ramo principalmente? O que ele faz exatamente? Trabalha com responsabilização civil dos profissionais, como eu já disse aqui, nos dois polos, ativo e passivo. Atua-se junto às sindicâncias que ocorrem no CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina. Ocorre também a judicialização nos casos de erro médico, também em questões que abrangem agressões físicas e verbais dentro do atendimento médico. Uma importante e moderna questão de sigilo médico e a divulgação indevida de laudos, perícias, fotos nas mídias sociais, seja WhatsApp, seja Facebook, Instagram, Twitter ou o que mais seja, a divulgação indevida de imagens, laudos e notícias sem autorização do paciente ou de seu representante legal também faz parte do dia a dia do profissional de direito médico. E, por fim, atua juntamente nas questões que envolvem a necessidade de perícia médica, que é bastante importante e, em muitos casos, é bastante presente nas diversas demandas. Por isso que se fala muito em judicialização da saúde e em matéria de responsabilidade civil médica. Uma questão muito importante que se está sendo feita é a securitização do risco em matéria de responsabilidade civil médica, quer dizer, o seguro responsabilidade civil em matéria médica. Então, a gente vê, nesse sentido, podemos entender, podemos concluir sinteticamente que essas 4 áreas abordadas, bioética, biodireito, biotecnologia e direito médico, eles trabalham lado a lado, eles trabalham conjuntamente porque um dá aporte para o outro. No que tange a maioria dos casos ocorrentes, a totalidade dos casos ocorrentes em matéria de saúde. É enorme a gama de atuação do profissional dessa área. Exemplos: questões envolvendo transfusão de sangue, transplantes, terapias com células-tronco, experimentação científica de seres humanos no que tange a novas técnicas cirúrgicas, a introdução de novos fármacos, a introdução de xenotransplantação, de bionanotecnologia, questões envolvendo a reprodução humana assistida, questões envolvendo a terminalidade da vida, entre eles o que envolve o suicídio assistido, a eutanásia ativa, a eutanásia passiva, a ortotanásia, a mistanásia, a distanásia. As famílias, as modalidades de família formadas na atualidade, onde se destacam as famílias homoafetivas e nos estados intersexuais, as técnicas todas cirúrgicas para redesignação sexual, técnicas todas cirúrgicas de transfusão de sangue, sangue artificial, útero artificial, xenotransplantação, alimentos transgênicos, alimentos modificados,
nutrigenômica, alimentação funcional e muito mais. Também na área do direito médico, atuação médica, prontuário médico, sigilo médico, os honorários médicos, os planos de saúde, atuação do Sistema Único de Saúde, a responsabilidade médica, os danos causados ao meio ambiente, ao paciente, a telemedicina. Quer dizer, tem uma gama bastante sofisticada de assuntos e de temas a serem abordados em diversos encontros nossos aqui para o deleite, esclarecimento e a fruição dos meus seguidores, dos meus alunos e de todos aqueles que, como eu, se encanta e se dedica e se debruça ao estudo, à escrita, à pesquisa e à prática da área do direito da saúde.